A China manifestou disposição em aprofundar o diálogo estratégico com a França, afirmando hoje, então, isso o Ministério das Relações Exteriores da China, depois de uma reunião entre o chanceler chinês Wang Yi e o assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Bon, em Pequim. Segundo um comunicado oficial, os chineses declararam que Pequim está pronta para fortalecer a confiança mútua e ampliar a cooperação em setores como energia nuclear, civil, aeroespacial, agricultura, inteligência artificial e novas fontes de energia. Interessantíssimo, vale a pena a gente destacar que isso acontece em um momento de profunda tensão entre China e União Europeia. Só para citar alguns casos, intervenção da Holanda em uma companhia de chips, por entender que ali poderia haver um problema de espionagem chinesa, e alertas do Reino Unido, para que os parlamentares e mesmo o primeiro-ministro estejam atentos, afinal de contas, eles estão, segundo as agências de inteligência do Reino Unido, como alvos prioritários para a espionagem chinesa. Também tem coisa aí, até passando disso no Reino Unido, com delatores saindo à tona e falando que lá atrás, durante o governo de Boris Johnson, tinha muito problema de vazagem de dados indo para a China. Na Alemanha também tem notícia a respeito disso, então a gente continua detalhando o assunto conforme a OTAN até insere a China como adversário em seu conceito estratégico. O governo de Macron, tradicionalmente mais simpático à China. O presidente francês anteriormente até já se descreveu como um maoísta, em idas épocas antes da presidência. Aproximação, então, entre França e China nesse contexto. Mas, internamente, se a gente fala disso, o premier da França, Sébastien Lecornu, sobreviveu hoje a 2 moções de desconfiança. Explicando o que isso é, a França funciona com um esquema onde tem, sim, na República um presidente, que é o chefe de Estado, mas também um chefe de governo, um primeiro-ministro. E aí tem que ter composição no parlamento. O Congresso tem que se organizar para conseguir montar um gabinete de governo. Agora o caos é completo. Tem gente até pedindo renúncia do Macron porque sucessivamente não se consegue formar um governo. E moções de desconfiança usualmente significam basicamente o seguinte: o parlamento está falando para o primeiro-ministro que a gente não confia no seu governo, tem que formar uma coisa nova aí, senão não vai dar para a gente trabalhar. Voltando então à notícia. Lecornu sobreviveu a 2 moções de desconfiança apresentadas no parlamento francês, isso depois que ele tinha obtido um apoio do Partido Socialista, coisa que para ele era crucial, para tentar lidar com uma reforma da Previdência defendida pelo Macron. As moções foram propostas pela esquerda francesa e pela direita também, a Reunião Nacional de um lado, os direitistas, e a França insubmissa, a esquerda francesa. Voto complicado, conforme fica ainda abaixo do necessário para derrubar o governo, mas não se consegue chegar a um consenso quanto ao orçamento na França e o cenário político agrava para Macron. Tem eleição em 2027, tá? Ainda, conforme a gente tratava anteriormente a respeito de Israel, a gente reitera aqui, Israel afirmou recente então agora que está se preparando para reabrir a passagem de Rafah na fronteira com o Egito, permitindo a entrada e saída de palestinos da faixa de Gaza, mas sem definir uma data, parte das tensões que a gente abordava instantes atrás. Agora, Trump, em mais um termo interessante para aquilo que a gente falava do petróleo russo, anunciou ontem que a Índia se comprometeu a interromper a compra de petróleo da Rússia em curto prazo, em uma decisão que, segundo ele, ajudará a reduzir o financiamento da guerra da Rússia na Ucrânia. Se você está vendo isso aqui num corte, pessoal, volta aqui no canal, vê os outros cortes do vídeo, ou vai assistir o Epoch News completa do dia 16 de outubro. A gente fez um segmento interessantíssimo, você que chegou agora no vídeo, a respeito de como o petróleo e o financiamento da guerra são a nuance a ser entendida nas negociações que devem vir à tona seguindo adiante. Mais um ponto de pressão, então, com a Índia sendo pressionada por Trump. E agora, falando de Brasil, durante a cerimônia pelo Dia dos Professores no Rio de Janeiro, na quarta-feira ontem, o presidente Lula criticou o Congresso Nacional, afirmando que a instituição nunca teve um nível tão baixo. A declaração foi feita diante do presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, que também participava do evento. Depois, mais tarde, em entrevista à Globo News, Mota reagiu dizendo que as palavras de Lula deveriam ser entendidas como uma crítica ao que ele chamou de extrema-direita, e destacou que o Congresso ter aprovado quase todas as pautas do governo não justificaria isso aí. Mota disse que pedia tranquilidade e equilíbrio para evitar radicalizações políticas. Enquanto isso, tem mais o seguinte: uma investigação interna do STJ, Tribunal Superior de Justiça, melhor dizendo, Superior Tribunal de Justiça, esse ST, o superior na frente, acaba sempre confundindo aí na sigla, revelou que o ex-assessor Márcio José Toledo Pinto teria manipulado minutas de decisões judiciais, incluindo argumentos contraditórios e citações de jurisprudências falsas. Para quê? Favoreceu um deputado distrital lá no DF em troca de propina. Segundo o Estadão, o caso levou à demissão do servidor e é apurado também pela Polícia Federal, que investiga o pagamento de 4 milhões de reais por um lobista. Segundo o relatório, então, houve direcionamento intencional no texto elaborado para a ministra Nancy Andrighi, que anulou a decisão depois de descobrir as irregularidades. A defesa nega qualquer ilegalidade. Então fica aí as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje.
Agora sim eu quero dizer que foi um prazer e uma honra estar com você. Olha só, pessoal, olha só, pessoal. Eu tinha combinado com vocês que a gente não ia mais, jamais ter menos de 1.000 pessoas assistindo o Epoch News simultaneamente. Meta batida por hoje. Mas não é o suficiente. Segunda-feira, novamente, vocês todos aqui comigo para a gente desdobrar esse mundo complexo onde a gente está. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês também antes da gente sair, pessoal. Primeiro, vou convidar todo mundo a me dar os parabéns. Ontem foi meu aniversário aí, então um parabéns para mim, um parabéns, o meu muito obrigado também para todo mundo que veio me parabenizar no escritório. Queria compartilhar essa alegria com vocês. São agora 6 anos de Epoch Times, 29 anos de vida, basicamente toda a carreira de jornalismo aqui no Epoch, e é uma honra, uma glória trabalhar com essa equipe, uma honra e uma glória poder estar com você todos os dias para a gente tentar entender esse mundo complexo. Então, mais um dos recados que eu queria dar, pessoal, é que está absolutamente imperdível o newsletter O Panorama. Esse é o novo newsletter de política internacional do Epoch Times. Num mundo onde está tudo cada vez mais corrido, as redes sociais te bombardeando na cabeça e atualização toda hora, você vai precisar de um filtro, você vai precisar de alguma coisa para te ajudar a navegar um cenário complexo. Os newsletters estão vindo aí com tudo, para a geração Z, tá saindo do Twitter, indo para o newsletter, dizem as pesquisas, né? Então você que é da moçada mais jovem, você que é da moçada mais velha, tenha o melhor de internacional na sua caixa de entrada com o newsletter O Panorama. Vai ser bom demais te ter conosco também, então, na caixa de entrada. Tinha mais alguma coisa que eu queria acrescentar, agora tá me escapando. Puxa, era coisa importante, hein, pessoal? Ai, rapaz, será que eu vou passar esse papelão de esquecer na frente de vocês? Senão eu lembro amanhã. Ai, ai, ai. Tá bom, pessoal, vai ser por isso então, não anotei esse recado para dar, tô aqui falando espontaneamente. Ah, negócio é o seguinte, meu muitíssimo obrigado a você que é novo inscrito também, tem muita gente entrando agora no canal que curtiu a tradução simultânea de mais cedo. Amanhã, meio-dia, é esperada a reunião de Trump e Zelensky, então fica o anúncio, você vai acompanhar por aqui com cobertura especial então, a reunião entre Trump e Zelensky. E se você quiser nos dar um feedback, nos falar alguma coisa aqui, pode falar comigo via Instagram, em @marcoschotkes, você pode mandar no inbox. Vou falar para vocês que a gente está se esforçando para fazer desse um veículo onde você possa estar em contato com o que é de melhor no jornalismo internacional, que te faça entender o Brasil à luz do mundo, o agora à luz da história, e que faça essencialmente acompanhar aquilo que acontece no mundo, uma experiência muito agradável para você. Teve outro dia que eu estava lendo os comentários e eu passei por um que era: vocês têm futuro, mas eu penso 1000 vezes antes de abrir um corte da Epoch Times porque gagueja muito e a experiência não é boa, isso e aquilo. E a gente não leva essas coisas na maldade, afinal de contas, qualquer um que queira ser um profissional excelente vai ter que levar qualquer crítica como combustível, não como motivo para estar chateado. Então, se vocês quiserem me dar mais um feedback, a gente fazia muito isso juntos e eu acho que a gente melhorou muito o programa juntos fazendo isso. Você pode me mandar um alô em @marcoschotkes, manda ali no inbox, eu às vezes demoro para olhar no Instagram, mas acabo respondendo todo mundo, eu creio, e um feedback como esse, de como melhorar a oratória, como melhorar isso ou aquilo, certamente vai ajudar a gente demais a seguir juntos, tornando o Epoch News, esse noticiário, e toda a programação do Epoch Times mais agradável. Eu sou Marcos Schotkes, editor, foi um prazer e uma honra estar com você em mais um Epoch News. Lembrando, ganhe o livro de graça com frete grátis na promoção, o link está aqui embaixo, e esteja conosco no newsletter O Panorama. Eu te vejo amanhã na nossa cobertura especial do encontro entre Trump e Zelensky aqui no canal, daquele jeito que você conhece, pré, ao vivo e pós, com texto, informação, a melhor tradução simultânea. Até lá, foi um prazer e uma honra, boa noite.